Não é minha intenção meter culpa no Ocidente, mas depois desse vídeo você vai se dar conta que a África foi amaldiçoada. O presidente dos Camarões, na sua ausência, envia robôs. Este aqui é o vídeo que está a viralizar. Na véspera das eleições, ele basicamente começou a sua campanha, a campanha milenária, porque é o oitavo mandato consecutivo. Ele, em 2008, abriu a Constituição para alterar os limites de mandatos presidencial. Então, esse aqui é o Paulo Biya, um homem de 92 anos, que mesmo assim não quer largar o poder. E basicamente ele nunca aparece publicamente. Esse aqui é um dos ditadores mais longevos do mundo. São mais de 40 anos a governar o país. E Camarões, basicamente, estamos a falar que é um país que tem compilado de todos os recursos naturais da África. É um país que tem um grande potencial para ser gigantesco, para crescer, para ser maioral, mas mesmo assim, por causa desse indivíduo aqui e os homens da sua elite, o país não vai em frente. E estamos a falar assim, pessoal, não vai ter melhoria nem que esse presidente sair do poder. Eu vou explicar para vocês por que isso não vai acontecer. Enquanto isso, eu vou contar para vocês a trajetória política desse tio aí. Vou contar para vocês a história política dos Camarões. Ele, na verdade, foi o segundo presidente desde a sua independência até agora. Então, antes da gente continuar o vídeo, se inscreva no canal, até não esqueça de compartilhar o vídeo. Mano, a África está amaldiçoada. Pá, puta que eu pariu. Eu sou o Nundalino. Você vai acompanhar aqui a partir do canal 41. Camarões faz fronteira com outros países fudidos também. República Centro-Africana, Chad, Nigéria, por mais que não pareça, a Nigéria também é um país fudidíssimo, por causa aí dos jihadistas, por causa de conflitos étnicos e mais não sei quantos. Guiné Equatorial, por questões dos vídeos que eu já fiz, tá aqui, clicam ali para vocês irem assistir. E tem também o Congo, que também vou fazer um vídeo. Tem o Gabão, que também é um país fudido. Tá entendendo como é que funciona? Então é isso aí, parceirão. Já inscreveu no canal? Já ativou as notificações? Bom, vamos começar. Vamos começar. Antes da Primeira Guerra Mundial, esse território aí é governado pelos alemãos. Os alemãos governaram esse território por algum tempo, só que depois da Primeira Guerra Mundial, eles perdem esse território. Quem entra na jogada são as duas grandes potências da época, a França e a Inglaterra. A França e a Inglaterra entraram nesse território, dividiram e fizeram dos jeitos que eles quiseram. Estás a entender o que eu estou a falar? O que aconteceu ali? Eles dividiram o país, uma região falava inglês e outra região, maioria absoluta, falava francês. Estamos, né? Só que nos anos 50, eles estavam a conversar sobre dar a independência para o país, para aquele território. E eles decidiram criar um único país, em vez de ter aí fatias. De ter um país que se dividiu, que foi dada a independência pela França, outro pela Inglaterra. Então eles decidiram juntar um único país por causa dos recursos que essas duas, que essa região, né? Duas regiões na época, tinham. Até ali estamos, né? Então eles já pensaram muito tempo a dar a independência, pensaram como dar a independência, então houve a necessidade de se criar uma elite de indivíduos que pertenciam a esse território para que no futuro, depois da independência, governassem o país e servissem aos interesses do Ocidente. Até ali estamos, capite, né? Então, dito certo, eles criaram uma elite, formaram gente que são membros desse território para serem basicamente marionetes, que servissem só aos interesses europeus. Mais tarde, 1960 chega e eles dão a independência. Quem entra no poder era um dos indivíduos que fazia parte dessa elite, que também era ali, blá, 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 de máscara, né? E governou o país por muito tempo. Só que quando esse governo é formado, automaticamente eles também inseriram outros indivíduos, outros elementos que eram jovens, não tão jovens, mas jovens, dentro desse regime. Estamos a falar de jovens que também faziam parte daquela elite, que foram treinados para servir aos interesses ocidentais. Até ali estamos, né? Então a França e o Reino Unido decidiram criar um único país e deram nas mãos dos seus aliados. Tempo vai, tempo vem. Paulo Biya era esse indivíduo que estava ali a se mostrar muito perspicaz, inteligente, obediente acima de tudo. E claramente, para quem quer ter um sucessor que depois não vai atrás dele, tem que gostar de pessoas que são extremamente obedientes. Paulo Biya chamou as atenções do próprio presidente e começou a ganhar cargos mais relevantes dentro do próprio regime. Ele incorporava o regime. Ele servia mesmo bem os interesses do regime que estava lá. Mais tarde, ele ganha nada mais, nada menos do que o segundo cargo mais importante do país. Ele assim se tornou o homem mais poderoso, de primeiro-ministro em 1975. Já começou a ser confiado, não sei quantos. E além disso também o presidente vigente naquela época já estava ali preparando a sua aposentadoria. Ele queria
comandar o país, mas nas sombras. Então ele foi treinado ali o seu sucessor, que claramente seria o primeiro-ministro, até que em 1982 ele simplesmente vem ao público e fala assim: parceirão, eu renuncio, eu não quero mais ser presidente. Eu vou renunciar, não quero mais ser presidente. E estamos a falar assim: o Paulo Biya orquestrou planos para chegar até cargos mais relevantes que lhe dariam lugar à presidência. E conseguiu, mas ele não conseguiu só por perspicácia. Ele conseguiu porque ele servia como interesses ocidentais. Então aquele próprio governo que estava lá, lhe estudou, lhe carimbou e lhe meteu no caminho certo. E claro, a Constituição previa que na renúncia do Presidente da República, quem deveria assumir o cargo imediatamente seria o primeiro-ministro, que nada mais nada é do que Paulo Biya, um jovem proeminente, defensor dos ideais daquele regime e muito obediente. Então o presidente lá fez as suas marabolalia e ele meteu como presidente. Ele renunciou porque ele queria comandar o país lá nas sombras. Só que no exato momento que Paulo Biya se torna presidente, ele começou a correr com todos os aliados do antigo presidente. O antigo presidente que queria comandar nas sombras, lhe meteram bem ciente: ei, para, você que não manda. Ele pegou todos os indivíduos que eram totalmente fiéis ao antigo regime, eles meteu para correr do partido. Saem do partido, saem dos governos, saem dos cargos mais importantes do governo para não atrapalhar aqui o meu reinado. E assim ele continuou, né, com os interesses da França e da Inglaterra, fazendo negócios extremamente milionários para os franceses e para a elite e automaticamente desgraçando a população. Mais tarde, quando o ex-presidente deu conta que ele não está conseguindo mandar nas sombras, ele tentou basicamente derrubar o governo de Paulo Biya. Paulo Biya, quando deu conta, por ser um homem muito perspicaz, simplesmente ele exilou o ex-presidente. Para mim não te matar, saia daqui. Entendeu? Saia daqui, tem coisa para fazer. E tempo vai, tempo vem, ele se perpetuou no poder, foi consolidando-se quanto mais o tempo passava. E claramente estamos a falar que desde que ele começou a se mostrar com tendência a déspotas, ele simplesmente parou de ter uma aparição pública assim constantemente. Até que em 2008 simplesmente ele vem e abre a Constituição e fala: ei, vamos alterar o limite de mandato presidencial. E já configura mais de 40 anos na presidência. E estamos a falar assim, nesses últimos 40 anos deles de presidência, ele fez coisas extremamente horríveis. Por quê? Lembram que eu vos falei que existem ali dois grupos, né, que são francófonos e anglófonos. Os anglófonos simplesmente estão descontentes com a governação daquele partido que ganhou a independência e que mais tarde, desculpa, esqueci de mencionar, mais tarde Paulo Biya trocou o nome para que o passado não lhe atormentasse. Então eles criaram aí uma junta rebelde para lutar contra o governo. Os anglófonos lutam contra os francófonos. Estás a entender? Basicamente criou-se uma guerra civil ou uma guerra ideológica que vai pairando nesse território já desde muito tempo. Bom, até ali ponto. Então é isso aí. Paulo Biya é um péssimo presidente, ditador, matou muita gente, roubou o país, deixou muita gente na miséria e pobreza. Mais da metade, né? Mais do que a metade da população desse país vive abaixo da linha da pobreza. E claro, eles serem um país francófonos, a moeda deles é lastreado pelo euro. Estamos a falar do franco, né? É franco. Que todos esses países acabam usando, né? Todos esses países francófonos acabam usando. Tem uma economia muito fraca, mas diversificada. Madeira, cacau, recursos minerais, não sei quantos. Pronto. Neste ano ele falou: olha, eu vou me candidatar de novo como presidente. O que é que vocês acham? A filha dele veio ao público e falou assim: não votem no meu pai, população. Não votem no meu pai. Porque além da pobreza que ele acaba entregando para as pessoas, ele reprime todo mundo. Até os homens mais leais. Ele não para no país, deixou o país à mercê dos homens mais poderosos que são de confiança dele e ele foi lá curtir a vida com o dinheiro dos camaronês. Ponto. Na véspera das eleições, ele simplesmente decidiu ter conexão com a comunidade, tanto ele quanto a sua esposa, como ele já tem feito desde muito tempo, né? As aparições dele, vou repetir aqui, públicas, são muito raro mesmo. Ele tem 90 anos. Então o que é que ele fez? Para uma forma mais humilhante, ele simplesmente mandou fazer um robô dele e da mulher dele para ficar passando lá nas vilas de Camarões, vão passando por aí, eu acenando, não sei quanto. Enquanto ele está lá na Suíça a curtir a vida do bem bom. Pessoal,
Estamos a falar assim, essa aqui é mais uma história de um país escancarado que basicamente serviu à mercê dos antigos colonizadores. E isso já não é mais mito, não é falácia, não é exagero, quando a gente fala que muitos países que ganharam independência dos países ocidentais acabaram sim tendo neocolonialismo lá dentro. O colonialismo terminou e o neocolonialismo entrou. E quando a gente olha, né, um político, um sociólogo, um cientista político, quando a gente vê até um presidente chegar lá nas Nações Unidas e falar que existe um neocolonialismo dentro do continente africano, não é brincadeira. Por quê, pessoal? Eu vou vos contar também a história da República Centro-Africana. Eu fiz um vídeo lá para o canal Seu Ponto na África, mas eu vou ter que fazer um vídeo aqui, sem roteiro, sem nada, para vocês entenderem, porque eu acredito que vocês entendem melhor quando não tem assim uma leitura. É mesmo tu para tu contar a história, a pessoa entende melhor, né? Com português, que é do nosso dia a dia. Então, pessoal, essa história de Camarões basicamente é replicado para quase metade dos países. Sudão, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Congo, até se bobear Angola. Tem Moçambique, tem próprio Chad. Então, são países que basicamente servem à mercê do Ocidente e já não é mais mito, não é mais mito. Inclusive, o Mali, o Níger e o Burkina Faso acabaram se desvinculando, né? Não totalmente, mas acabaram se desvinculando da França, porque querendo ou não, eles viram que a França estava, no final das contas, se aproveitando do que eles tinham sem eles ganharem nada. Então, isso é prejudicial, não só para a população africana atual, mas para as futuras gerações, entendeu? Porque a consolidação do poder que o Paul Biya tem não é só ele ou 200 pessoas que estão a conseguir pegar essa corrente. Estamos a falar assim, a classe média compactua com isso, a classe trabalhadora compactua com isso, a classe empresarial compactua com isso, a classe política compactua com isso e a classe intelectual também compactua com isso. Estás a entender? Se, por exemplo, o Paul Biya cai agora, quem vai subir terá os mesmos princípios. Porque é inevitável encontrar alguém tão influente ao ponto de se tornar presidente da República dos Camarões que não tenha ligações com o antigo governo. No final das contas, são 40 anos. Entendeu? Podem até trocar o nome do partido, como o Paul Biya fez com o antigo partido, com o primeiro partido que governou o país, que é o mesmo esse aqui, ele só mudou a sigla. Pode até trocar, não vai mudar nada, porque as pessoas que estão lá têm muito esqueleto. Têm muito esqueleto. Estás a entender? Então, isso é um ponto para a gente refletir, pensar como nós olhamos, né, os discursos desses políticos que vão lá nas Nações Unidas e ficam choramingando. Não, os franceses ué, os ingleses ué, os americanos ué. É verdade. Eu vou vos contar para vocês, eu vou contar para vocês, não sei quando é que vai sair o vídeo, eu vou contar para vocês, do jeito que a gente já conta aqui no nosso canal, a história, na verdade, né? O que acontece, por exemplo, nos Kolwezi. Os Kolwezi é um território que fica na República Democrática do Congo, que faz fronteira com Angola e Zâmbia, onde tem muitos recursos minerais. Eu vou contar para vocês o que está acontecendo lá, o que aconteceu lá, e como o Corredor do Lubito faz parte e compactua fortemente com aquilo que acontece lá. É muito triste e horrível, entendeu? E nós não estamos a falar assim que não, todos os países africanos são assim, mas onde tem 20, se 11 faz, então já podemos generalizar, tá entendendo? Se a maioria vence, então é isso que eu estou a falar para vocês, parceiro. Inscreva no canal, atenção, não esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessadas. Essa aqui é a patifaria que acontece nos países africanos e eu espero, né, que isso, na nossa geração já está fodida. Nós não vamos ver uma África melhor. Nós podemos lutar para construir a base de uma África melhor. Não dá para crescer do dia para a noite. A África não vai crescer do dia para a noite. Inscreva no canal, ative o sininho de notificação, não esqueça de partilhar o vídeo com vocês interessados. Sou o Nando Ali, nós somos aqui a partir do canal 41. Nos vemos na próxima. Tchau.